Fala aí, pessoal, de novo, para o próximo capítulo, Gênesis 32. Gente, para mim é um privilégio enorme a gente poder estar junto aqui mais uma vez, estudar a Bíblia, né? Hoje vamos falar de um capítulo muito marcante, daqueles que mudam, né, o rumo da história, não só de um personagem, mas de um povo. Nós vamos falar nesse Gênesis 32 de um texto que mistura, ó, medo, conflito, fé, confronto interior e transformação. Aqui nós vemos, um homem sendo quebrado, depois finalmente sendo reconstruído. É muito bacana, né, a gente fazer essas reflexões da Bíblia. Eu gosto muito. Apesar de eu querer apenas contar a história, sempre que fazer uma reflexão aí é muito bacana, né. A Bíblia nos permite trazer essas reflexões. Antes de chegarmos à famosa luta de Jacó com Deus, né, não sei se já ouviram falar dessa luta, mas ela ocorreu, tá. E se não sabe, não tem problema, que eu vou explicar ela aqui. Nós precisamos entender muito bem o contexto. Nada em Gênesis 32 acontece por acaso, nada. Tudo acontece com a decisão de Jacó de voltar à sua terra natal. E essa decisão, ela já é assustadora. Jacó está há 20 anos longe de casa. 20 anos vivendo em Padã Arã, na casa de Labão. Durante esse tempo, ele construiu uma vida, ele casou, ele teve filhos, formou grandes rebanhos e adquiriu riqueza, muita riqueza. Mas havia algo que ele não conseguia deixar para trás, o passado. Jacó sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria de enfrentar Esaú. Lá atrás, ainda jovem, Jacó enganou pai, Isaac, né? Traiu o irmão e roubou a bênção. Isso foi um ato que gerou ódio profundo. Esaú ficou tão furioso que Jacó precisou fugir para não ser morto. E agora, 2 décadas depois, Deus manda Jacó voltar. Voltar significa inevitavelmente reencontrar Esaú. Sabendo disso, Jacó, ele já tenta antecipar o problema. Ele fala assim: vou voltar, mas peraí. Ele manda mensageiros à frente para informar Esaú de sua chegada. Ele queria transmitir uma ideia de paz, talvez até de submissão, dizendo algo assim, ó: diga ao meu senhor Esaú que seu servo Jacó está voltando. Notem que existe um objetivo aqui de transmitir humildade. Ele estava tentando de todas as formas acalmar o irmão. Mas quando esses mensageiros retornam, em vez de receber uma resposta tranquila, os mensageiros voltam com uma notícia assustadora. Retornam dizendo que Esaú está vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. Oh, meu Deus, hein? 400 homens, não é um grupo pequeno, não. Né? Era, no mínimo, uma demonstração de força. Alguns estudiosos sugerem que, ao longo desses anos, Esaú havia se tornado líder de um grupo armado, talvez de mercenários. Né? Isso se encaixa perfeitamente com a palavra que Deus havia dito sobre ele no passado: viverás da tua espada. Esaú era um guerreiro, e agora vindo armado, acompanhado de muitos homens. Jacó entra em pânico. E o medo dele, né, não era nem só por ele mesmo, né? Ele tinha mulheres, filhos, servos, rebanhos, pessoas inocentes que, sei lá, nunca nem sabiam desse conflito, talvez. Ele temia que Esaú destruísse tudo. Diante desse medo, Jacó começa a agir. A primeira estratégia dele é dividir o acampamento em 2 grupos. Ele pensa: se Esaú atacar um grupo, o outro talvez escape. Estratégia ali de sobrevivência. Depois, ele prepara uma série de presentes. Ó, presta atenção, não tem nada de aleatório aqui. Presentes. São rebanhos cuidadosamente separados em grupos, enviados em intervalos específicos. Presta atenção. Cada grupo ele chegaria antes dele, um após o outro. Qual que era a intenção? Causar um impacto progressivo, né? Uma construção ali, né? Como se cada presente fosse um recado silencioso dizendo: eu reconheço o meu erro, eu venho em paz. Esses presentes eles funcionariam como degraus emocionais. A cada entrega, Jacó esperava que a raiva de Esaú
fosse sendo diluída, que o coração endurecido fosse pouco a pouco, né, amolecendo antes do encontro final. E logo após isso, antes do real encontro entre Esaú e Jacó, a narrativa bíblica nos leva a um ponto, né, importantíssimo, a travessia do rio Jaboque. E aqui precisamos parar um pouco, né? Atravessar o Jaboque não é simplesmente algo material ali de cruzar um rio. Não é só ali, pô, vou atravessar o rio. Atravessar o Jaboque tinha um significado ali metafórico, porque ele era um divisor de águas, literalmente, né, e espiritualmente. Ao passar por aquele rio, Jacó deixava para trás tudo o que ainda podia ser evitado. Depois daquela travessia, tá, não tinha retorno mais. Jacó estava finalmente caminhando para um encontro com o passado que ele passou anos tentando contornar. É justamente nesse ponto, quando já não tem mais como fugir, negociar, se esconder, que algo acontece. Foi o que eu falei lá no início. O que acontece? Na noite, após atravessar o rio, um homem aparece e começa a lutar com Jacó. A Bíblia descreve isso de forma bem direta, o que só aumenta o impacto, eu diria. Gente, o desenrolar do texto, mostra que aquela luta, gente, não foi uma luta comum, assim, né, uma luta que a gente costuma, né, imaginar, assim. A gente entende que aquela luta, que aquele homem daquela luta, era uma manifestação do próprio Deus. Olha pra você ver, o Jacó luta com um homem, e aquele homem é o próprio Deus. Isso é impressionante. Deus se coloca diante de Jacó em forma humana para lutar com ele. E olha a simbologia. Jacó sempre foi um lutador. Eu quero que vocês comecem a concatenar as ideias. Porque aqui o significado, às vezes, ele é muito mais metafórico. Jacó sempre foi um lutador. Desde o ventre da mãe, lutou com Esaú. Ao longo da vida, lutou para conseguir o que queria, muitas vezes usando engano e manipulação. Agora ele está lutando com o próprio Deus. A luta dura a noite inteira. A Bíblia descreve assim: a luta dura a noite inteira. Isso mostra que aquilo ali não era uma representação de força física. Não estamos falando aqui de força física, não, gente. Isso aqui é metafórico, é um confronto espiritual. É como se Deus estivesse levando Jacó ao limite. Deus poderia, né, vencer Jacó, mas não, ele quer levar Jacó ao limite. Há reflexões também, né, para mostrar o que Jacó não venceria confiando apenas na sua própria força. Ele precisava aprender a depender. Isso é muito importante. Quando o dia começa a raiar, sabe, na luta, durou a noite toda. Quando o dia começa a raiar, Deus toca a coxa de Jacó e desloca o quadril. Gente, perceba, ó, Deus poderia ter vencido Jacó, mas não era o objetivo. Ele queria trazer digamos assim, um ensinamento, né, uma reflexão, né? Queria fazer que Jacó se esgotasse. Então, quando no período da manhã ele toca Jacó e desloca o seu quadril, instantaneamente Jacó perde a força, ele fica manco. No entanto, mesmo ferido, mesmo sem forças, Jacó se agarra àquele homem e diz: não te deixarei ir se não me abençoares. Ah, chegamos, checkmate. Olha aí a frase aí, ó. Jacó finalmente entende que não está diante de apenas um adversário qualquer, mas da única fonte real de bênção. Isso aqui ele traz o tchan, né, a reflexão que a gente precisa. Então Deus faz uma pergunta simples. Qual é teu nome? Oh, interessante. Qual é teu nome? Eu sabia o nome de Jacó. Deus poderia vencer Jacó, mas luta com ele a noite inteira. Ele não quer saber de informação, ele quer provocar confissão. Jacó responde: meu nome é Jacó. Ao dizer isso, ele assume quem é. Jacó significa enganador, suplantador. Esse Jacó antigo, é isso que significa.
É um nome que carrega a sua história de erros, mentiras, manipulações. Pela primeira vez, Jacó não tenta se esconder, ele não se justifica. Ele confessa: meu nome é Jacó. E aí que Deus, ele entra e muda aquilo ali. Ele diz: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha aí para você ver. Israel significa aquele que luta com Deus, príncipe de Deus. Deus muda a identidade de Jacó. Jacó, antes definido, por definição, conceito de pessoa que engana, ele não vai ser definido mais assim, ele vai ser definido pelo encontro com Deus. Tá? Essa é a palavra melhor para a gente utilizar aqui, um encontro com Deus. A luta termina ao amanhecer. Jacó chama aquele lugar de Peniel, que significa vi Deus face a face. E sai dali mancando, mas sai transformado, sai mais forte espiritualmente. Gênesis 32 nos ensina algo bacana. Bacana, eu quero fazer essa reflexão, porque eu não posso deixar de passar sem fazer essa reflexão. Porque, como cristão, uma pessoa que acredita em Deus, independente da religião que você siga, essa reflexão é muito importante. Deus nos enfraquece para nos transformar. Enquanto Jacó confiava em sua esperteza, em sua força, em suas estratégias, ele continuava sendo Jacó. Foi quando ele perdeu o apoio em si mesmo que se tornou Israel. Todos nós temos lutas. Lutas com o passado, com medos, com decisões difíceis. A grande lição desse capítulo é que a verdadeira vitória não é não está em lutar contra Deus, mas fazer que nem Jacó, se render a Deus. É quando paramos de fingir, de esconder, de controlar, que Deus nos dá uma nova identidade. Então fica a pergunta: qual é a luta que você está enfrentando hoje? O que Deus precisa tocar para que você pare de confiar apenas em si mesmo? Talvez assim como Jacó, você precise sair mancando, mas transformado. Porque depois da noite mais escura, o sol sempre nasce. E quando nasce, nada permanece igual. Reflexão de hoje, tá? Não gosto muito dessas reflexões. Não estou aqui para pregar religião, mas independente de religião que você siga, mas é uma reflexão bacana, né? Quem segue os meus vídeos sabe que eu sou um cristão, eu amo a Deus, sigo a Deus. Nunca falei minha religião aqui, também não vou falar qual é, mas reinterpretar Deus, as escrituras bíblicas, é muito interessante. Trazer essas reflexões, mesmo de coisas lá do Antigo Testamento, nos faz prosperar e nos faz crescer, né? Espero vocês no próximo vídeo.